vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo do 11, nós vamos até o 24, ok? A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. O pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver, de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome espalhou pela terra, e aí ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou, o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Já vou começar com a aguinha, né? Amém. Se nós lermos esse texto todo, nós vamos ver que até o capítulo 32, mais ou menos, o versículo 32, nós vemos um texto rico em personagens. Tem o pai, tem o filho mais velho, e tem um filho pródigo, e tem um empregado fofoqueiro também. Se vocês lerem um pouquinho mais, vocês vão ver que tem um empregado fofoqueiro. Mas nós hoje vamos nos ater apenas a um personagem, que é o filho pródigo. Pois bem, nós fomos criados para viver na presença de Deus, mas o homem se separa de Deus através do pecado, porque nós nos tornamos criaturas insatisfeitas. Então, nós nos separamos de Deus por conta dessa insatisfação. Nada é suficiente para nós. Tudo que nós temos, nós queremos sempre mais. Quanto mais temos, mais desejamos, e essa insatisfação, ela é um lembrete de que vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Se você já foi à praia muitas vezes, eu já vi coisas assim, crianças pegam aquelas estrelas do mar, ou pegam um peixinho, né? E ele traz para a areia, lá para a praia. Aí você vê que o peixinho, as escamas começam a ficar ressecadas, os olhinhos ficam vermelhos, e aí você vê que logo ele vai morrer, e ele morre. Né? Por que ele morre? Porque ali não é o lugar dele, ele está fora do lugar. Né? Ali é um lugar que totalmente atípico para um peixe ficar fora d'água. Né? Lá em casa, quando as minhas netas estavam lá, uma delas foi alimentar o peixinho com banana. Imagina o que aconteceu. Não preciso contar o resto, né, gente? Você já sabe. Então, o alimento do peixe não é a banana, como ele também não pode estar fora da água, certo? Assim somos nós, que já somos salvos por Cristo. Nós só vivemos felizes e satisfeitos na presença do Pai. Alguém aqui
depois de salvo, já experimentou viver no mundo? Fazer alguma coisa que era do povo do mundo, por exemplo? Eu já. Lamento dizer, mas eu já. Eu fui num lugar, gente, uma vez, para agradar uma pessoa, e é o pior lugar da minha vida. Eu fui numa virada cultural lá no centro da cidade. Vocês já ouviram falar em Sodoma e Gomorra? Põe isso ao quadrado, ao cubo, e depois você eleva mais uma vez ao quadrado. É horrível. É um lugar que nós... Olha, é assim... Não tem como explicar que ele não nos cabe, sabe? Não cabe de forma nenhuma. Então, é como se eu hoje, com essa idade que eu tenho, que eu não vou contar, mas eu quisesse colocar uma roupa de quando eu tinha 17 anos. Não cabe mais. Não entra nem a perna da calça para começar, né? Vai ficar demodê, como éramos daquela época, nós dizíamos, né? Algumas aqui vai lembrar, ficou demodê, está fora de moda, não é isso? Então fica totalmente fora de moda para nós. Nos sufoca, nos aperta, não é o nosso lugar. Por isso nós fomos criados e chamados para viver na presença de Deus. Amém? E para vivermos na presença de Deus, nós temos que ter um coração puro. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2, diz: felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Amém? Nós sabemos que o coração é o centro do nosso ser. Centro da personalidade, volição, mente, que significa a vontade que o indivíduo tem de realizar suas ambições. Porém, é preciso guardar o nosso coração das vontades e das impurezas que o mundo oferece, porque vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. É o caso que eu falei para vocês agora, da virada cultural. O que nós vamos fazer lá, gente? Não temos motivo para ir num lugar daquele. É absurdamente fora de cogitação. Para nós não vamos nos sentir bem no lugar daquele. E no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz: pois do coração do homem vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Jesus fala que o coração é o manancial das nossas fraquezas. E é verdade, né? Os sábios desse mundo, eles dizem que o problema do ser humano é o meio em que vive. E eu acho que o problema do homem é o âmago. Ou seja, é um componente ou parte mais particular e íntima de uma pessoa. Refere-se mais à parte essencial do ser humano, incluindo o coração, a alma e o espírito. É o centro da pessoa, onde reside as emoções, a vontade, a consciência e a capacidade de se comunicar com Deus. Vejam, semanas atrás, a pastora Rosana, ela ministrou para nós sobre Eva. Alguém está lembrado aqui? E o que ela falou? E onde a Eva e Adão viviam, era um ambiente propício para o pecado? Logo, o meio não é um motivo para a pessoa pecar. Porque lá no paraíso tinha tudo. Tudo que você imaginasse. Nós que já fomos, alguém aqui já conhece vários lugares aqui do Brasil, Fernando de Noronha, Ilha Grande, Angra dos Reis, Praia Grande também, mas eu estou falando de algo um pouco mais assim, eu estou pintando a natureza de Deus. Atenção, o Jardim do Éden, eu estou falando do Jardim do Éden. Escutou, Mary? Então, assim, a gente, quando vai nesses lugares, a gente vê a mão de Deus, porque você vê uma pintura tão perfeita que você fala, meu, só Deus para fazer uma coisa dessa.
Não existe, né? Separa, eu, por exemplo, gosto muito de Boipeba, lá na Bahia, tem uns lugares que você olha e você fala assim, como é possível existir isso se não houvesse Deus? Não tinha como existir. É uma coisa muito maravilhosa. E aí eu penso, o Jardim do Éden devia ser, sei lá, 1000 vezes melhor, você acha? Incalculável, né? Tinha motivo para pecar ali? Não, não tinha, gente. E Lucas, ele narra uma história de um filho pródigo que, surpreendentemente, fez um pedido descarado ao seu pai. Pediu a sua parte da herança, totalmente incomum para aquela época. Principalmente porque o pai estava vivo ainda. Onde já se viu da herança quando a pessoa está viva? Naquela época, era totalmente um pedido incomum, não existia isso. Mas Jesus faz essa parábola para que a gente entenda o valor de estar na casa do Pai. A Bíblia diz que o seu pai gozava de boa saúde, porém, o amor sacrificial do pai fez com que dividisse seus bens entre seus filhos. Lá em Lucas 15, 12, diz assim: o filho mais jovem disse ao pai, quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre seus filhos. Qualquer que fosse o motivo para o pai ceder esse pedido imprudente, isso permitiu ao filho seguir esse caminho difícil. E o filho pródigo resolveu encarar os desejos carnais dele. Quis sair da casa do pai. Por quê? Agora eu vou falar da minha interpretação, não bíblica, é minha interpretação, não bíblica e atualizada. O que significa? O garoto ficava olhando as redes sociais. E ali ele via todo mundo bonito. Tudo era colorido. Tinha umas mocinhas muito lindas, umas gatinhas bronzeadas, uns caras bombados, aqueles copos de drinks bonitos, coloridos, que a gente vê nos filmes, nas novelas, né? E ele ficou olhando tudo aquilo e ele começou a se encantar com aquilo. E aí, e os vovôs também dele devem ter contado as histórias de que teve não sei quantas mulheres e que fez isso, que fez aquilo. E o garoto começou a olhar para fora. Ele queria aquilo que ele estava vendo na internet. E aquilo, ele não sabia, mas ia trazer morte para ele, né? Então, ele via aquilo lá, todo mundo era feliz. Quando você vê as redes sociais, você vê alguém chorando? A não ser quando é aquela vaquinha, porque tem que mandar fulano para os Estados Unidos, porque está morrendo, vocês me ajudem com a vaquinha, não sei o quê. Vocês já viram isso? Eu também, nossa, que coincidência. Ajuda o cachorro. É assim, a gente vê, mas no resto, você só vê gente bonita, as mulheres muito maquiadas, você olha aquelas peles de seda, você fala, meu Deus, e a minha? Isso parecendo couro de sapo. Verdade, aí eu olho e falo, o que será que elas fazem para ficar assim? A mulherada muito mais assim, velha do que eu, e sem nenhuma ruga, gente, tudo assim. E, só que tem um problema também a boca, né? A boca a gente não. Nem vou começar a falar, porque. Né? Ficou todo mundo com boca igual. Né? Negro não tem mais aquele lábio mais avolumado. Os caucasianos não têm aqueles lábios finos. Agora tem o quê? Todo mundo. Né? Gozado. Bom, para mim não é legal. Porém, né? E ele foi atrás dessas garotas bonitas, bronzeadas, e os gatinhos bombados. Ele falou, eu também vou ficar nessa aí, eu vou ficar bombadão, né? Vou ficar, vai ter muitas mulheres à minha volta, vou para Angra dos Reis, vou para Fernando de Noronha, lá eu vou encontrar tudo o que eu quero. Engano, né, gente? Ledo engano. Como disse o pastor Douglas, semana passada,
Vocês viram que eu pego a carona, né? Eu peguei uma da carona da pastora e peguei uma sua também, né? Pastor Douglas, ele disse que é um engano disfarçado de verdade. O agente do mal, ele vem de sapatinho de algodão. Ele não chega para você com a cara feia, ele não chega com o chifrinho, com o tridente na mão. Ele chega assim, devagarinho. E é o que está acontecendo hoje com a nossa juventude. Eles estão pegando as pessoas pela internet, pelas redes sociais e tantas outras coisas aí que eu não conheço muito, essa inteligência artificial e tudo mais. Então, é isso que está sendo o engano, por isso que nós estamos fazendo essa série de pregações, para que as pessoas vejam que engano se está se vivendo. Será que essas pessoas que estão lá nas praias fazendo esses vídeos tudo bonito, será que essa felicidade existe? Vocês já pararam para pensar? É apenas aquele momento que ele está vivendo feliz, né? Então, enfim, o pai deixou o garoto ir, pois o coração do filho, ele já havia abandonado o lar. E sendo assim, às vezes, é preciso sair totalmente para voltar verdadeiramente. Esse filho precisava sair. E o pai amava seu filho e o deixa ir. Será que o garoto pensou que a vida lá seria melhor lá fora, distante do pai? Lembram-se do peixe, que eu contei agora há pouco? O peixe saiu do mar, ele morreu. E, às vezes, ou outras vezes, eu já ouvi alguns pastores dizer que existem pecados da carne e pecados do espírito. Isso significa que alguns pecados têm sua origem em nossas paixões físicas, né? Não vai dizer que tem gente que não pensa algumas coisas lá, tal, que o diabinho começa a pôr alguma coisa e as nossas paixões começam. Aí, quando a gente é do Senhor, o que a gente faz? A gente entroniza, certo? Vamos orar. Então, muitas pessoas, ela dá muita vazão às paixões físicas, né? E essas paixões físicas, elas entram em nosso coração para nos destruir. Devemos lembrar que o caminho da desobediência é sempre mais longo e mais doloroso. Por que será que nós escolhemos sempre esse caminho? Ou só eu que fiz isso um dia? Não, né, pastor? Já ouviram um ditado que diz, né? Porque olhando para fora, ele é mais colorido, né? Ele é mais apetitoso. E a gente sempre olha para a grama do vizinho. Vocês já ouviram esse ditado, né? A grama do vizinho ela é sempre mais verde, né? A galinha do vizinho é mais gorda, como minha mãe dizia, né? Então, assim, tem coisas que o filho ele precisava passar por isso. E o filho tinha que sair da casa do pai, porque ele queria viver novas experiências, ele queria viver o engano que essas redes sociais traz. Então, tem muita gente, até aqui hoje, eu tenho certeza que perde muito tempo com rede social. E isso não é bom, porque você vai acabar ficando em depressão, porque você vai querer viver aquela vida que não existe, é uma vida falsa. O menino saiu de casa para viver aquilo que ele achava que era melhor do que estar na casa do pai. Não é isso, gente. Então, nossos adolescentes, nossos velhos, nossos senhores e senhoras, deixem as redes sociais de lado. Olha o suficiente, aquilo que vai te acrescentar, aquilo que te diminui, não vale a pena. O filho pródigo, ele perdeu a alegria de estar na casa do pai,
Por isso ele teve que passar por um caminho mais doloroso, porque ele quebrou princípios fundamentais de filho. Primeiro princípio que ele quebrou, desrespeitou a autoridade de Deus. Segundo princípio que ele quebrou, ele desrespeitou a autoridade do pai. Amém? Então, não tinha como isso dar certo. Isso ia dar ruim. Não ia dar certo. Só quebrando esses princípios. E vale ressaltar que ele estava totalmente fora de contexto, essa divisão de herança naquela época, do jeito que ele queria, porque, pelos costumes judaicos da época, ele foi ousadamente descarado, porque, ao pedir sua herança com seu pai em vida, primeiro, o filho primogênito receberia 2/3 da herança. O segundo filho, que no caso seria ele, ou o caçula, o mais novo, aí pode ser que dentre esses dois tenham umas filhas mulheres, porque eles não contavam mulheres nesse tempo, né? A mulher não existia. Agora, tanto é que por isso que eu estou aqui hoje, hein, gente? Para mostrar que a mulher está aqui, ó. E é para provar que a palavra de Deus também sai da boca de mulher. Amém? Glória a Deus. Então, vale ressaltar que esse menino ele foi muito ousado. Ele pediu uma herança que ele não podia receber. Ele pediu fora do tempo. Porque se ele tivesse irmãs mais novas, essa herança teria que ser dividida entre as irmãs para pagar o dote. Então, até aí, ele já estava errado. Ele não podia ter feito isso. Então, teria que deixar uma parte para garantir o dote das irmãs. Mesmo assim, o pai concordou que esse filho pudesse gastar sua herança antes da sua morte. Receber a herança antes da morte do pai significa para aquele garoto que o pai dele já tinha morrido. Quando ele pegou a herança, quando ele pede essa herança, o pai dele já havia morrido dentro dele. Porque só se recebe herança depois que morre. E ele sai de casa e vai usar de maneira errada aquilo que ele recebeu das mãos certas. Ele vai usar esse recurso para fazer coisas que não agradam a Deus e não agradaria ao pai dele. Foi para terras distantes, capaz até de ter ido ver as garotas bronzeadas que eu falei no começo, lá em Fernando de Noronha, Angra dos Reis, tal, né? E Satanás é assim, ele é esperto. Quando ele vê uma coisa dessa, ele já vai pegando pelas beiradas, né? Como a pastora pregou, né? Como a serpente não chegou sutilmente até Eva. Então, as redes sociais é assim. Ela chega para te destruir sutilmente. Sutilmente. Então, Satanás, ele quer te levar ali na esquina. Ele não quer te levar ali na esquina. Ele quer te levar para longe. Ele quer que você vá mais para longe da casa do Pai. Quanto mais longe da casa do Pai você estiver, melhor é para Satanás, né? Talvez, eu acho até que ele tenha ficado aqui no Brasil, porque o negócio aqui pega mais fogo, né, gente? A praia tem água quentinha no Nordeste, né? Quem já foi no Nordeste sabe que a água é mais gostosa. Quem já foi na Europa sabe que a praia é horrível, de fria, e eu, pelo menos, não gosto, né? Então, assim, ele deve ter ficado por aqui mesmo. Mas eu só sei que ele gastou. Ele gastou, ele gastou, ele gastou tudo que ele podia. Será que ele pensou que esses recursos nunca acabariam? Que ia ficar para sempre na vida dele? Era um garoto inteligente até esse menino, né? Tanto que quando ele foi pedir a sua parte da herança, ele estava com toda a informação da parte que lhe pertencia numa planilha em seu notebook. Certo? Ele foi, visitou as terras, as fazendas, fez a planilha, falou, bom, então essa parte aqui, aqui e tal, essa é do meu irmão, essa é das minhas irmãs, mas ele foi com tudo pronto.
E o pai, ele só chegou, mostrou a planilha para o pai, ó, pai, está aqui, ó, prontinho, esse é o meu direito. Ele foi exigir um direito que ele nem tinha ainda, né? Então, ele era inteligente, mas usou erradamente a sua inteligência ao querer sair da casa do pai. O filho pródigo é a nova geração, sabe tudo. Tem jovens aqui assim, né? Eu sei, mãe, eu sei. O pai fala, mas pai, eu sei. Sabe tudo. Eu sei. Você vai falar, mas eu já sei. Pai, mãe, você não vai falar de novo. Vó, você está falando isso, mas eu já sei. A geração sabe tudo. Não é verdade? Quem tem filho adolescente aqui? Quem tem filho? Estou falando a verdade? Pois é, eles sabem demais. O filho pródigo é essa geração e ele estava iludido com os influencers. É assim que fala? Influencers. Faço até biquinho. Então, talvez ele pensou que ele ganharia milhares de likes, né? E daí viria o suficiente para ele se manter na esbórnia. Essa semana, ou não sei se foi a semana passada, eu ouvi no noticiário, eu não sei se eu ouvi na internet ou foi no noticiário, 2 garotos foram pegos numa rodovia, um garoto de aproximadamente 13 anos e um outro garoto de 8 anos. A polícia viu, a polícia rodoviária viu esses garotos andando pela via e foi querer saber o que eles estavam fazendo e para onde eles iam. Gente, sabe para onde eles iam? Eles estavam fugindo para ir viver com um influencer que ele tinha conhecido na internet e ele estava querendo ir morar com esse influencer. Isso é verdade, é um fato, porque eu vi a imagem e os policiais, lógico, não puseram o rosto dos garotos, né? Porque até nem pode pelo Estatuto da Criança, mas você vê que eles estão ficando tão malucos com esse negócio de internet que eles estão saindo de casa, saindo da casa do pai, da mãe, para ir viver com uma pessoa desconhecida, que ele nem sabe quem está lá do outro lado. É simplesmente uma imagem, ou sei lá o quê, uma voz que diz e ele vai embora. Isso é verdadeiro, eu vi essa matéria. Então, assim, eu fiquei muito chocada e surpresa. Então, é uma geração que ela só quer likes, ela só quer ser vista, ela acha que o dinheiro vem fácil, né? Essa geração usa a inteligência de forma errada. E a nossa geração, eu não sei a de você, mas assim, um pouquinho acima dos 40 e tantos, né? A gente é uma geração que a gente não quer só ser inteligente. A gente quer ser mais com o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? A gente quer usar a nossa inteligência, mas para estar com o Pai, na casa do Pai. Por isso que todos vocês estão aqui hoje. Amém? Porque vocês são inteligentes. Burro é aquele que está lá fora. Nós somos inteligentes. Amém? E uma das características de viver longe de Deus é o desequilíbrio financeiro. Gastou tudo, não contava, mas onde estava veio a fome e ele começou a passar necessidade. No versículo 14 e 15, diz assim: quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Agora, vocês imaginam, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E para cuidar de quem? De porcos. Eles eram judeus. Judeus têm alguma coisa a ver com porco? Zero, né? Mas eu vou dar uma notinha de rodapé de graça para vocês. Ó. Segundo os costumes judaicos, era proibido se aproximarem dos porcos. Que dirá cuidar de porcos?
Se estava ruim, ficou pior ainda. Deu ruim para o garoto. Ele chegou ao ponto de desejar comer o que os porcos comiam. Ele foi ao fundo do poço. Ninguém com fome deseja comer comida dos porcos. Desejos anormais, desejando o que não faz parte da natureza dele. Quando você sai da casa do seu pai, até isso você deseja. Coisas anormais. Amém? Então, não coma aquilo que vai te conduzir à morte. Coma aquilo que vai te conduzir à vida eterna. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Vai nos conduzir à vida. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Amém? Então, ele caiu em si, recobrou a consciência. Quantos empregados do meu pai tem tanto lá o que comer? Está cheio de comida, está sobrando. E eu aqui passando essa fome terrível. Aí ele voltou para a casa do pai. E eu acredito que lá no versículo 17, 18, eu não vou ler até porque já faz um tempinho, né? Mas vocês conhecem, e se não conhecem, leem lição de casa. Versículo 17 e 18. Eu acredito que ele veio pelo caminho e ele vem ensaiando, até chegar perto do pai. Eu acho que ele ensaiou assim umas 220.000 vezes. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Receba-me como um dos seus empregados, né? Vocês não acham que pode ter sido assim? Até que ele chegou perto do pai. Glória a Deus, mas calma. Outra coisa que nós vemos, na hora que eu estava fazendo esse estudo, eu percebi que, desde a saída do filho, o pai tinha esperança que esse menino voltasse. Ele sabia que ele ia voltar. Ele tinha esperança no Deus Todo-Poderoso. Amém? Em tudo nós vemos o trabalhar de Deus. Talvez a esperança do pai fosse tão grande que todos os dias, ao cair da tarde, ele fosse no lugar da sua propriedade mais alta para olhar se o filho estava chegando. Acho que a esperança era muito grande. Eu fiquei pensando na hora que eu estava lendo. Acho que ele ficava assim, meu filho está voltando. Meu filho está voltando. Mas nosso Deus, ele é muito extravagante. Numa destas tardes, eis que, de repente, o pai olhando lá para o horizonte, vendo lá, ao primeiro vislumbre que seu filho estava voltando, o pai correu em sua direção, tomou em seus braços e não lhe poupou perdão. Amém? É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos toma nos braços dele e não nos poupa perdão. Seja o que for que você está passando, seu pecadinho ou pecadão, Jesus está te abraçando hoje. Amém? O pai estava de braços abertos, tomou-o pelo um forte abraço e não lhe poupou perdão. Sabe por quê? Porque a misericórdia do pai é extravagante. Porque a misericórdia de Deus é extravagante. Aproveite que ele te chama hoje para viver essa misericórdia e volte para a casa do pai. Ele está de braços abertos para te receber. Assim é nosso Deus, extravagantemente misericordioso. Amém? Quando nos arrependemos de nossos pecados. Se fosse no mundo de hoje, a atitude do pai seria vista como tola ou fraca. Mas esse pai alegrou-se com a volta do filho, porque ele não tinha um ego a proteger, não se importou com o que os outros iriam falar. Ele simplesmente, ele queria dar colo ao seu filho, ele queria proteger o seu filho de novo. Não é isso? Então, ele colocou vestes novas no filho. Vestes novas significa que ele está restaurando a dignidade e o valor do filho. Lembram de José com aquela túnica? Ele tinha um valor imensurável para o seu pai Jacó, né? Então,
Aqui nesse tempo também, o pai já colocou logo vestes novas no seu filho e sandálias nos pés, que indica que ele é reconhecido como filho, não mais como servo, que não as usava. Jesus, ele vê nós assim. Nós não somos servos, nós somos amigos de Jesus. Amém? É isso que ele nos chama de amigo, né? E o anel, ele recupera a dignidade, o direito dentro da família. Em resumo, o anel da parábola simboliza a restauração da honra, da posição e da autoridade do filho dentro da família. Amém? Mostrando que ele é perdoado, plenamente aceito de volta como filho. E assim foram comemorar a volta do filho perdido. E arrependido, ele pede perdão a Deus e ao Pai. Não se preocupou também com o que os outros iriam falar. Ele apenas queria viver o novo de Deus. Ele queria estar vivendo o novo de Deus na presença do Pai. O caminho do retorno é uma possibilidade de acerto. A oportunidade do retorno exige arrependimento. Amém? Temos que aproveitar disso. Lembre-se, se você está dentro, cuide para que não caia. Porque voltar também exige humildade. Amém? Jesus Cristo te espera hoje de braços abertos para ceiar com Ele. Arrependa-se dos enganos que a vida te levou. Saia da internet, saia das redes sociais. Você não precisa disso para ser feliz. O teu alimento está aqui na casa do Pai. Amém? Pode falar com Ele, Ele é teu Pai, Ele é teu amigo. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Pai é extravagante e gratuita. É de graça, você não precisa pagar nada. Você não precisa gastar a sua herança. Você precisa somente entregar o seu coração ao Senhor. Amém? E para terminar, essa história, ela traz alguém comum, como eu, como você, que fomos ou podemos ser ludibriados pelas próprias fraquezas, pelas aparências, querer ter ou ser aquilo que parece ser certo, mas não é. As coisas que o inimigo mostra para a gente como certa, muitas vezes ela vem tão colorida, tão carregada de coisas boas, e nós mesmos corremos o risco de nos encantarmos com essa beleza toda. Então, fique atento com as coisas sutis que chegam até você. Lembram da serpente? Ela chegou sutilmente. A internet chega sutilmente. Lembra de Eva? Então, a serpente conseguiu enganá-la. Pergunte-se sempre, é fato ou fake? O amor de Deus é incondicional. E perdoa o arrependimento sincero, não importando quão longe a pessoa tenha se afastado. Volte-se para o seu Pai hoje, pois sua misericórdia é extremamente extravagante e gratuita. Amém? Amém. Até aqui. Amém. Glória a Deus.